conto minha avó me narrou em uma noite que estávamos no alpendre, apreciando a beleza da lua, que se fazia bela e reluzente. Sabe, meu neto, deve ser em uma dessas noites de lua assim que o meu pai enfrentou o lobisomem. Foi em São Tomé, no ano de 1946. A noite se fazia clara graças à lua cheia com seus raios de prata, quando o pai da minha avó juntou todos os filhos e começou a passar os travessões nas portas e janelas de madeiras de sua pequena casa. Fechando as portas e janelas de sua pequena casa, ao mesmo tempo que mandava todos ficarem calados. Minha avó disse-me que o olhar de seu pai era mesmo de muitas preocupações e de medo, e estava preparando-se para revidar de um ataque de algum inimigo. A não ser o barulho do vento tingindo no milharal, tudo mais até agora se fazia em silêncio. Era noite e os ponteiros do relógio encostavam nas 24 horas. Os cachorros ao longe começaram a latir. Os latidos vinham distante nas vizinhanças e vieram cada vez mais em direção da casa da minha avó. Até que agora era nítido, aquele bafafá estava agora no quintal e rodeava em volta da casa. Os cachorros, tanto os da casa como os outros que vieram em perseguição do animal, rosnavam e latiam, eram uivos estranhos, diferenciavam um ali no meio, que não era de cachorros. Alguns grunhiam com choros, como se tivessem sido feridos. Dava para ouvir que alguns escondiam chorando acuados embaixo do assoalho de madeira da casa. Minha avó falou que o pai dela, com o dedo nos lábios, fazia o sinal de silêncio. E juntou todos ali, mãe e filhos, colocou-os em um canto da casa, onde ele poderia estar com todos no raio de visão, queria protegê-los do maldito. O monstro rodeava a casa. Segundo minha avó, o pai dela pegou uma espingarda e um facão, e sentou-se no assoalho e ficou com a espingarda na posição de defesa. Todos começaram a querer gritar, quando o bicho desconhecido começou a arranhar a porta e forçar a sua abertura. O pai novamente alertou. Os cachorros pareciam morder o bicho e latiam forte, mas o bicho continuava a arranhar forte a porta. A porta balançava, o bicho parecia enorme pelas batidas. O bicho conseguiu arrancar lascas da porta. Agora dava para ver os feixes de luzes da lua no chão. Uma porta potente feita de madeira de lei, sendo destruída incrivelmente com a força das unhas do animal. A mãe abraçava os seus filhos, protegendo-os, como uma galinha coloca os seus filhos embaixo das asas. Estavam todos desesperados de medo. Era enorme. Minha avó relatou que tremia feito vara de marmelo. As investidas eram mais fortes e a cada arranhava, a besta tirava um pedaço da porta. Agora se via a cabeça do animal e a luz da lua clareava. Era um bicho horrível, uma cabeça de lobo, com muitos pelos. Os dentes eram pontiagudos e enormes. Rasgava a porta como um papel. A cada uivo do animal, mãe e filho se escondiam entre as paredes. Quando o animal passou a metade do corpo pela porta, o pai da minha avó teve que reagir mesmo, porque correr para onde, né? Todas as janelas e portas estavam trancadas e iria demorar a abertura das mesmas. Ele deu um passo com as pernas trêmulas e a meia distância mirou a espingarda para aquela horrível boca cheia de dentes e deu o primeiro disparo. O animal estava meio enroscado na porta e forçou as investidas. Nisto, outro barulho ensurdecedor foi feito, o segundo disparo. O animal se movia forte, tentando entrar. Dava para ver o feixe de luz da lua, mas agora tinha muita fumaça oriunda dos disparos. O pai da minha avó lembrou do facão e dava vários golpes no animal. Ele não tinha alternativas, tinha que enfrentar o bicho, pois estavam todos acuados, e o jeito era se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O animal não morria, mas no entanto, ao levar uma forte espetada do facão, deu um forte urro e fugiu com o facão enfiado nas costas. Diz minha avó que dava para ouvir o animal ir urrando pela estrada e os cachorros latindo em perseguição. Foi até que sumiu ao longe. Um alívio para todos, parecia um pesadelo tudo aquilo. Segundo minha avó, havia por toda aquela cidade histórias de ataques daquela fera, que comia animais de médio e pequeno porte, como cabras e carneiros.
Muitos diziam que a fera tinha 2 metros de altura. Segundo minha avó, morava em uma pequena casa retirada, um homem que era de poucas palavras e não interagia com o povo, e ele havia sumido naqueles dias, pensando que tal animal talvez tenha atacado o pobre homem. O pai da minha avó, com outros moradores da redondeza, foram na casa do homem. Já na porteira de acesso para a casa perceberam que a casa estava com as portas abertas. Quando iam já perto da porta, imaginaram o pior. Havia rastros de sangue no chão que direcionavam para a porta da casa. Quando entraram na casa, estava toda revirada e o facão do pai da minha avó estava sobre a mesa. O tal homem ninguém nunca mais viu na região de São Tomé. O lobisomem este sumiu para sempre. A dúvida ficou no ar. O homem era o lobisomem ou foi comido pelo lobisomem? Até hoje não sabemos. A colônia. A maioria de nós tem o dever de ter tido avós contadores de histórias assustadoras, não é? Isso é tão clássico quanto as próprias lendas e histórias contadas por eles. Pelo menos era, antes da geração smartphone. Eu tive um avô contista, e confesso que dos bons. Eu adorava ouvir as suas histórias. Nós morávamos em uma chácara, meu pai e ele. Sempre quando dava um pé d'água, a energia elétrica parava. Bem, na verdade, ela parava até com um chuvisco. Às vezes, mas apesar dos pesares, eu até que gostava. O que importava mesmo nesses dias era a oportunidade de provocar meu avô, para que ele contasse as histórias que tinha vivido enquanto morava em uma dessas colônias de fazenda do interior. Meu nome é Pedro, e o caso que eu vou relatar aqui foi meu avô Agenor, que me contou em um desses dias chuvosos. Agenor Pequitito, como era conhecido na colônia, só era pequeno mesmo na estatura, mas quem o conheceu sabe da coragem que ele tinha. Aliás, coragem essa que o fez com que esses relatos pudessem ser contados hoje. Digamos que ele enfrentava coisas que nenhum outro morador da pequena vila tinha coragem. Meu avô morava com minha avó, minha mãe que ainda era criança, e meus 2 tios em uma casa na vila de trabalhadores de uma antiga usina de açúcar, no qual meus tios trabalhavam, bem na divisa. Bom, acho melhor não dizer as cidades. Enfim, vamos aos fatos. Num dia desse sem energia elétrica, eu pedi para que ele me contasse algo estranho que ele tinha vivido lá na usina. Moleque, depois você vai ficar com medo na hora de dormir e sua mãe vai me encher o saco. Lembro claramente dele me dizendo isso, mas eu, ansioso como sempre, disse que não, que ele podia contar sem problemas. Tá, mas se ficar com medo depois, eu não conto mais nada, hein? Disse ele, louco para contar. Bem, na época que isso aconteceu, muitas pessoas estavam desaparecendo por aquelas bandas, sem deixar rastro. Nem mesmo os investigadores da polícia conseguiam encontrar explicação, nenhuma pista. Os mais céticos juravam que tinha algum maníaco matando e desovando os corpos nas matas densas que havia por lá. Já os mais religiosos e supersticiosos ficavam apavorados, juravam que era coisa de outro mundo desaparecendo com as pessoas. Nós morávamos na colônia da usina, mas eu trabalhava na fábrica de cerâmica, que ficava a 1h20 de bicicleta. Como dá para imaginar, eu saía bem cedo de casa para dar tempo de entrar às 6 horas da manhã no serviço. Então pulava cedo da cama, antes das 4, pois para partir ainda tinha que alimentar os porcos que tínhamos e pegar os ovos no galinheiro. E foi nesse ponto que a estranheza, o mau presságio daquele dia começou. Quando eu cheguei para apanhar os ovos, vi que seu Teodoro, um colono que tinha se mudado para a vila há poucos meses, estava parado do lado do galinheiro. Aparentava estar bem tranquilo, com um palheiro na boca. Até me espantei, como um pouco de intimidade que tinha com ele, perguntei em tom de deboche se tinha caído da cama. Afinal, ele trabalhava ali mesmo na usina. Não tinha motivo para acordar tão cedo, pelo menos aparentemente não tinha. Esse tal Teodoro era um sujeito querido pela vizinhança. Apesar de ser novo por ali, além de ser sobrinho da dona Luísa, mulher muito estimada na vila.
Ele estava sempre envolvido nos afazeres da comunidade, da igreja e do padre Aguinaldo, com o qual fez amizade rapidamente. Inclusive era um rapaz de hábitos normais. Mas então naquele dia algo estava esquisito. Ele não esboçou nenhuma expressão com a minha brincadeira, nada habitual para um bonachão. Quer dizer que o senhor, seu Aguinor, não tem medo de nada? Anda armado por aí e diz que vai atirar, quando ouve coisas estranhas por essas estradas aí. Foi isso que ele me disse, antes de eu começar a ficar incomodado com a situação. Ele disse isso aí se referindo a supostas maldições e lendas que o povo de lá tinha medo, mas que eu enfrentava, eu era um mais cético. Sempre achei besteira tudo isso. É até compreensível esse medo todo que eles tinham. Sem eletricidade, TV nem internet. Você não faz ideia, menino. Qualquer coisa lá era assombração. Até meus amigos Tunim e Bastião tinham tirado sarro comigo, tentando me assustar com um alfange em umas roupas pretas na estrada do carnaval. Talvez o Teodoro estivesse falando disso, foi o que disse os dois sarristas. E eles de certo devem ter contado para o povo ali. Se bem que eu também fiz isso, na história da noiva, que aparecia de noite, em um trecho da estrada que levava à colônia. Diziam que ela aparecia à noite e fazia ruídos inexplicáveis. Para aqueles que encaravam, enfim, vai saber o que se passava na mente daquele sujeito esquisito. Sim, se o senhor está falando daquela bobagem da história da noiva, sim, eu fui ver o que era. Ele disse que se fosse alguém tentando me assustar, eu ia atirar. Mas como já devem ter fofocado pro senhor, eu fui adiante e vi que era um absurdo de folhas brancas, perto do córrego que desce da fazenda aí do lado. Eu respondi isso já meio estúpido, reforçando que não estava entendendo aquele papo brabo dele, às 4h pouca da manhã. Tá certo, seu Agenor, o senhor me perdoe o jeito, eu não dormi nada hoje. Minha tia Luísa sumiu ontem à noite. Ela estava voltando de charrete da fazenda dos compadres dela e sumiu. A charrete e os cavalos estão aí na minha casa. Só passei para avisar o senhor. É bom tomar cuidado. Nunca se sabe com quem estamos lidando e o senhor sempre anda por essas matas no escuro. Como se eu andasse porque quisesse. Aquele borra-botas aspirante a coroinha tardio tinha me transformado em um sujeito debaixo da minha fuça. Vê se pode, moleque. O senhor fique tranquilo, seu Teodoro. O que quer que seja isso, se vier para mim, vai encontrar. Só respondi isso e fui saindo para pegar a bicicleta e seguir o meu trabalho. Se souber de alguma coisa, é só falar. Deve ter lobo em pele de cordeiro caçando por aí. Falei isso e fui andando no meu rumo. Trabalhei naturalmente naquele dia, até umas 6 e um pouquinho. Não era moleza. Depois do turno peguei a barra forte e, como fazia todos os dias, rumei para casa. Era mais ou menos umas 15h para 7, quando eu entrei nas estradas de terra da fazenda. O sol já tinha se posto a tempos. Era um breu só, depois que saía da pista que ligava as duas cidades, onde poucos postes de luz clareavam o caminho. O resto era só mato, cana e escuridão, só a lua mesmo para não aumentar a cegueira. Foi no cruzamento da linha do trem que tudo aconteceu, perto de lá. Na verdade, esse cruzamento eu nem sei se ainda existe. Ficava perto de uma igrejinha abandonada. Ali tinha uma estação de trem de carga, que também tinha sido abandonada. Eu diminuí a velocidade da bicicleta para atravessar os trilhos, quando ouvi do meio do mato, perto da igrejinha, um grito estranho e uma luz clareando a parede da igreja. Quem não é curioso, não é? Deixei a bicicleta no chão e fui caminhando devagar para ver o que era. Eu ainda gritei se alguém estava precisando de ajuda, mas ninguém respondeu. Chegando mais perto, vi que a luz era típica de um lampião. Agora estava dentro da igreja abandonada, e a porta de madeira, já caindo aos pedaços, começava a se fechar. Enquanto os gemidos, que a essa altura já pareciam bem humanos para mim, começaram a se intensificar. Percebi que alguém estava jogando pedras em mim e no telhado da igrejinha. Eu me lembro que já tinha notado também pegadas de cavalo na estradinha do lado da capela, e foi aí quase certo que estavam querendo me assustar. Eu gritei: se vocês não saírem daí agora, eu vou atirar. Eu já vi os cavalos, estão amarrados atrás da capela. É bom sair, Tuninho e Bastião. Estão querendo zombar de mim de novo? Eu não sei se eu ia atirar,
Só sei que Tuninho e Bastião não quiseram pagar para ver. Tuninho abriu a porta da capelinha rindo e dizendo: Ei, Pequitito, hein? O senhor não é de emendar o bigode mesmo, não? Nisso o Bastião saiu de trás do matagal, do lado onde estavam, igualmente debochando e rindo. Você deve estar se perguntando se é só isso, né? Quando eu ia começar a dar uma coça neles pela brincadeira de mau gosto, é que aconteceu uma das coisas mais sinistras que já presenciei. Pedrinho, tem certeza que quer continuar? Claro, vô, pode continuar, eu estou certo disso. Eu estava com a moléstia naquele dia. Já era a segunda vez que tentaram me assustar. Acho que eles pensaram que a onda de sumiços ia me fazer cair. Eu encarei as duas vezes. Apesar de acreditar em espíritos e coisas que não podemos explicar, até então eu tinha uma postura cética. Acho que assombrações e outros seres apareciam assim, do nada. Mas naquele dia minha mãe, sua bisa, provou que estava certa, o tempo todo, quando dizia que fenômenos sobrenaturais só acontecem com quem não tem medo. Enfim, eu estava dizendo, eu fiquei muito irritado com eles e comecei a cuspir fogo, mas fui interrompido pelo barulho dos cavalos que estavam atrás da igrejinha. Todos nós ouvimos um relincho tão alto e árduo que Tunim, que ainda estava parado nos degraus em frente à porta, escorregou e caiu de bunda no mato. O lampião que ele segurava e ajudava a enxergar um pouco naquele breu se apagou. Os cavalos pararam de relinchar pouco antes de ouvirmos um barulho oco no chão, como se algo tivesse sido jogado na terra. Foi aí que, apesar do escuro, vimos uma criatura, cerca de 2 metros de altura, sair de trás da capela, segurando duas coisas, uma em cada mão. Quando se aproximou de nós, vimos que as coisas eram cabeças de cavalos. Eu me lembro que fiquei entagnado no local. Eu estava a uns 5 metros da porta da igreja e pude ver com exatidão a hora em que o Bastião e o Tunim foram levados pela besta. Eles iam começar a correr em direção à estrada, perto de onde eu estava, quando aquilo os pegou pelo pescoço, rápido como um bote de uma serpente, e os arrastou em meio à mata. Mal deu tempo de ouvir os gritos de socorro. Eles simplesmente desapareceram no escuro. Eu estava em choque vendo aquilo tudo, mas ainda consigo me lembrar daquele ser. Além da altura, percebi que ele tinha um focinho enorme e pelos negros e lisos, como os pelos de um cavalo. Andava como um homem, mas era muito rápido. Assim que ele saiu de trás da igreja com as cabeças em suas patas, eu sei bem, ele me encarou por uns segundos antes de soltar as cabeças e dar um bote nos meus pobres amigos. Pareciam olhos de gato, só que o tamanho dos olhos de um boi. A luz da lua foi o suficiente para que aquele brilho medonho ficasse marcado em minha memória até hoje. Assim que eles sumiram, o barulho parou. Eu meio que retomei os sentidos. Contando para você hoje, eu lembro de como me senti. Era como se eu estivesse entorpecido, uma sensação de embriaguez. Lembro também que assim que sumiram na mata, aquela sensação esquisita de dormência passou e eu puxei o revólver e fui em direção ao mato, onde eles desapareceram. Gritei pelo nome dos dois, mas não tive resposta. Nada podia fazer sem a ajuda de uma iluminação. Então fiz o que dava. Peguei a bicicleta e pedalei o mais rápido que pude em direção à colônia. Queria contar logo e voltar lá para tentar encontrar os dois. A primeira pessoa com quem contei foi minha avó. Logicamente, ela ficou muito assustada e insistiu comigo para que fôssemos à casa do senhor Antônio, um dos encarregados da usina. Além dele, só os donos de lá tinham telefone em casa. Chegamos no seu Antônio e contamos a história, e apesar de desconfiado, ele ligou para a polícia e falou do ocorrido. Seu Agenor, eles disseram que vão mandar a equipe para cá. Pediram para aguardar. Assim que o encarregado disse isso, fomos à casa dos dois, dar notícia para suas famílias. Depois resolvemos reunir os colonos na pracinha da igreja para contar tudo e aguardar a chegada das autoridades. Apesar de todos ali estarem cabreiros e me olhando torto, eu sabia agora que o risco era real. Era melhor ficar todo mundo junto. Eu era a prova viva de que o assassino que estava amedrontando aquelas bandas não era um humano, mas parecia que eu ainda precisava provar.
Eu gritei perguntando se estavam todos lá. Me recordo claramente da sua avó me dizendo: "Ai, o Teodoro da Luzia, Agenor, coitado, passou em casa de tarde pedindo para cuidar dos cavalos da tia dele e dar uma olhada na casa, pois ia ter que trabalhar essa madrugada na colheita. Será que corre risco nesses canaviais aí? O menino acabou de se mudar para cá, santo Deus." Eu, sensível como uma mula, dei os ombros, estava meio engasgado com o sujeito pelo que aconteceu mais cedo. Nisso, mais umas 3 senhoras disseram que os maridos também estavam no batente. Eu disse que tudo bem, o importante era todos ficarmos juntos para evitar mais um ataque ou sumiço. E nesse clima esquisito e cheio de burburinhos que se formou em frente da igreja, apareceu na estrada da vila o padre Aguinaldo, em seu cavalo, e bem atrás dele o cavalo da polícia. O povo ficou alvoroçado, e foi só ruído, mas eu, sempre desconfiado, pensei: estranho. Não é comum ver o padre sair da colônia, e ainda mais incomum vê-lo voltar tão tarde. Àquela altura o relógio já marcava mais de 10 horas da noite. Enquanto o carro da polícia se aproximava da pracinha, o padre passou com seu cavalo bem perto de mim. Eu notei um pouco da manga de sua camisa branca, que estava debaixo da batina, e dava para ver. Tinha uma mancha vermelha perto do punho. O padre Aguinaldo percebeu que eu vi, e meio sem jeito deu uma puxada na parte preta da batina, para esconder, dizendo um boa noite. "Caramba, vô, como você notou isso?" "Moleque, a essa altura não vou precisar te explicar isso." Eu fiquei quieto, só observei cabreiro. A situação era estranha, mas não havia de ser nada. Sempre soube lidar bem com minhas emoções, e meu susto já tinha passado. Eu já estava lidando com coisa toda com a razão. Tudo o que eu queria era começar logo as buscas. Eles ainda poderiam estar vivos. Assim que a poeira começou a baixar, foi feita uma força-tarefa entre os homens da colônia e os oficiais de polícia. Eram 2 equipes. Eu fiquei com a equipe que ia rastrear a parte onde eu avistei a coisa, e a outra equipe ia ficar nas matas da fazenda ao lado, onde Dona Luísa tinha desaparecido na noite anterior. Enquanto nós preparamos para sair, o padre se ofereceu para ficar lá em vigília, com as mulheres e as crianças, rezando para termos sucesso nas buscas. Apesar de ter ficado incomodado, eu não me opus. Apenas sugeri ao seu Antônio que ficasse com mais um homem armado, de guarda perto da igreja, para evitar qualquer imprevisto. Eles consentiram, e assim seguimos em direção à igrejinha abandonada. No grupo, apenas eu e o capitão César tínhamos armas. O resto dos homens estava apenas com facão. Já bem perto de lá, ouvimos no meio do mato barulhos de galhos se mexendo, ruídos no mato, tipo rastejo de cobra, só que mais intenso. Nós diminuímos os passos e fomos devagar, em direção ao barulho, mas de repente tudo ficou silencioso. Paramos também para observar e procurar algo, pois alguma coisa tinha ali. O barulho parou muito bruscamente. À nossa frente, apenas uma touceira de mato amassado e uma árvore grande. Só conseguimos ver a luz de 2 lampiões a gás e era capaz de nos mostrar. Eu e o César já estávamos com as armas em punho, quando aquele ser demoníaco apareceu de novo. Pedrinho, ele pulou de cima da árvore, bem em nossa frente, só que dessa vez ele não parecia calculista, como antes. Nesta ele urrava alto, mostrando uma fileira de pequenos dentes pontiagudos e babado. Ele tinha sangue pingando daquela fuça comprida, mas para azar dele, eu também estava diferente dessa vez. Eu sentei o dedo nele, o César também. Acho que demos uns 10 tiros no bicho, enquanto a fera riava nas balas. Ele começou a ficar desfigurado e começou a diminuir de tamanho e a gritar como homem, mas ainda não dava para enxergar os detalhes, pois mantínhamos a distância por precaução. Assim que aquilo caiu de vez no chão e só se ouviam poucos grunhidos abafados, chegamos mais perto e, para nossa surpresa, quando colocamos um lampião perto daquela fuça horrenda, vimos que aquele monstro era o miserável do Teodoro. Aquele maldito ainda tentou dizer alguma coisa antes de voltar para o inferno de onde deve ter saído. Lembro que ele me disse: "Tem mais", mas nós estávamos tão eufóricos com aquilo que nem demos muita atenção. Apenas seguimos vasculhando o local para ver se ainda tinha algum vivo por ali, mas não,
Só encontramos corpos. Num barraco perto da árvore de onde ele saltou, encontramos uma espécie de toca, onde estavam Toninho e Bastião e Dona Luzia, além de outros 4 corpos de moradores da região. Aquilo foi indescritível. Muitas pessoas da colônia se mudaram para a cidade. Depois de algum tempo, até a usina faliu. Ninguém mais queria ficar ali. Foram uns 2 anos de declínio total da região. Nós também nos mudamos, mas você deve estar se perguntando na mancha da camisa do padre, não é, meu filho? Pois bem, uma semana depois do ocorrido, logo após a missa do 7º dia dos meus amigos, eu fiquei fumando um palheiro perto da porta dos fundos da igreja, esperando o padre Aguinaldo sair. A casa dele era bem ali do lado. Quando ele saiu, eu perguntei da mancha e fui além. Disse que o enviado do capeta tinha dito: "Tem mais antes de morrer." Ele ficou claramente incomodado. Seu Agnor, que desconfiança é essa? O que quer que esteja se passando nessa cabeça? Suspeitar de um representante de Deus é pecado. Homem, não que eu lhe deva satisfação, mas pode se aquietar. Naquele dia eu fui rezar na missa da capela da fazenda de Santa Clara. Eu acabei me atrapalhando e derramei a taça de vinho na batina. Só isso. Passar bem, seu Agnor. E eu tenho mais que dizer que tem outro monstro. Ele ainda está por aí, e não sou eu. Ele me disse isso e foi virando as costas em direção à sua casa. Mas, vô, o senhor foi na fazenda Santa Clara perguntar se ele realmente estava rezando a missa lá naquele dia? Quando meu avô ia começar a responder, a luz voltou e ele me disse: "Fui, meu filho, mas essa história ficará para outro dia." Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.